Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pode Desenrolar. E hoje eu estou com uma convidada super especial. Ela é empreendedora do segmento de confeitaria daqui da cidade de Caxias. E é com imenso prazer que está aqui hoje conosco. Não é minha amiga ainda, mas a partir de hoje vai ser Railane Dutra. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, participar do nosso podcast. E as perguntas que eu vou te fazer vão ser bem simples, tudo bem light, uma conversa tranquila. Ótimo. Beleza? Primeira coisa que eu queria te perguntar é se tu é de Caxias, qual é as tuas essências aqui, qual o bairro, a região, né? Pronto, pois vamos lá, né? Vamos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, tá? É muito importante quando a gente vem para um podcast contar um pouco da nossa história, falar, né, sobre a realidade. E essa pergunta que você fez, ela é extremamente importante. Por quê? Realmente, eu sou de Caxias, tenho 30 anos, nascida e criada aqui dentro. Eu nasci ali na rua 24 de dezembro, então ali próximo ao Hospital Geral. Uma residência muito humilde, simples, sabe? Mas com muito amor e carinho. Foi assim que a nossa família sempre foi construída. Então, assim, vim falar sobre a nossa história e falar que somos aqui de Caxias é muito prazeroso. Porque a gente traz toda uma história e uma bagagem de luta de uma família, que não falo só por mim, mas de uma família que é de empreendedores, tá? Então, a minha família, ela é toda empreendedora. Então, eu falo sempre, eu até brinco, eu falo, não tem como eu ir para outro setor. O empreendedorismo tá no sangue, Tá no sabe? sangue. E isso é muito bom, tá? Então, sim, a gente é daqui, nasci aqui e não pretendo sair tão cedo daqui, tá, gente? Então, eu gosto daqui perfeito. também. Já falando aí nessa parte da tua família toda é envolvida com segmentos Toda. diferentes ou Sim, são mesmos segmentos? sim. Tem crediarista, tem a minha mãe que trabalha com confecção. Não começou com confecção, né? Na verdade, começou com semijoia há 20 anos atrás. Então, assim, muito tempo. Tem o meu pai também, que também tem crediário. Hoje tem uma loja de motopeças, né? Então, assim, empreendedores. Não Perfeito. tem. Meu avô, sabe, veio da roça e mesmo assim empreendia, vendia. Então não tem como. Tá realmente no sangue, sabe? No sangue. Perfeito. Temos aqui o perfil da Railane Dutra com mais de... Hoje são mais de 120 mil seguidores. Tá? E mentorados e alunos também, né? Sim, hoje a gente tem mentorados, né, que são aí um outro trabalho que a gente se propôs a fazer, e alunos tanto do presencial, que a gente dá, assim, gente, quem tem interesse aí em curso presencial, em breve a gente vai estar lançando uma nova turma, mas também tem o curso online, que está gravado, todo bem explicado, e que você tem acesso imediato ali à nossa bagagem de conhecimento. Então, para quem tem interesse, também está disponível. Então, somando tudo isso, são mais de 800 alunos, sendo que a gente começou isso tem 1 ano e meio, né, com essa questão de poder ensinar realmente os nossos conhecimentos e mostrar que é possível trabalhar na confeitaria, começar na confeitaria, na cozinha de casa, porque foi assim que a gente começou. E eu gosto de frisar sobre isso, porque muitas pessoas acham que para começar precisa ter equipamentos. Então tá, André, que para gravar o nosso curso eu trouxe equipamentos simples, sabe? O básico, para que as pessoas entrem lá dentro e falem, realmente é possível a gente começar do zero. Então, essa foi a nossa ideia quando a gente decidiu ensinar outras pessoas. Esse gancho aí é bom, importante. A pessoa começar com o que tem. Sim, E não com tentar certeza. começar igual alguém que já é grande. Não tem como. E quando a gente tem alunos, né, que são os mentorados, eu sempre falo isso. Eu não consigo, por exemplo, eu hoje tenho 120 mil seguidores, eu sou uma pequena empreendedora ainda, por mais que a gente tenha aí um crescimento muito grande todos os anos, mas ainda assim eu me considero uma pequena empreendedora, e não tem como, muitas vezes, você tentar imitar, muitas vezes, como eu estava falando agora há pouco para você, o que eu já faço, eu ensino passo a passo para que você comece também. Tá? Então, assim, a gente tem mentorias que é para pessoas que faturam de 3 a 9 mil reais, tá? Então, ali é o início, pessoas que faturam de 10 a 20 mil e assim sucessivamente. Então, cada mentorando, ele tá dentro de um parâmetro, para que eu não chegue lá até você e fale assim, não, a partir de hoje você vai faturar 100 mil reais, eu não posso fazer isso. Eu estaria te enganando, porque existe um processo para tu chegar até esses 100k, 200k, entendeu? Então, é tudo muito bem organizado para que você saia
e realmente fale, eu consegui atingir o meu objetivo, entendeu? Então precisa também deixar isso bem claro para essas pessoas. Então, começar do zero é importante você lembrar que não é fácil, mas que é possível. Então foi assim que a gente fez. Tudo é um processo. Tudo é um processo. E ele faz parte. E é em qualquer coisa, tá? Não É adianta, verdade, não em é falar qualquer só da segmento. confeitaria, é em qualquer segmento que você for. Se você não tiver isso bem claro na sua cabeça, você não vai conseguir. A dura realidade. Parece que às vezes a gente fala isso, fala assim, olha, é, é fácil. Não, não é fácil. Você nunca vai ver eu falando que é fácil empreender. Você nunca vai ver eu falando que tem uma forma mais fácil de empreender. Você não vai ver eu falando isso. Mas você vai ver eu falando que é possível. E quando também não é possível, a gente tem que ser realista e falar: esse caminho aqui não é o melhor para você. Porque tem, André. E muitas vezes a gente pega alunos e a gente fala: olha, isso aqui que você está fazendo não é para você. Faz isso. Isso aqui te dá resultado melhor. E o aluno faz. Então, é fazer esse passo a passo, realmente, e que realmente ele dá um resultado para esse aluno. Perfeito. Voltando aqui para tuas essências, como foi o teu primeiro contato com essa parte de confeitaria, de bolos, essas coisas, né? Muito tempo, tá? Desde os 12 anos. Desde os 12 anos eu sempre gostei de cozinhar. Então sempre foi uma... Eu falo que cozinhar não é só a comida, né? Entregar aquilo ali, mas é uma forma de demonstrar amor, de demonstrar carinho. E eu sempre gostei. Então, quando tinha 12 anos de idade, eu fazia bolo. Sabe aqueles embalagem pronta ali que vende massa de bolo? Sim. Nossa, lembro. Eu fazia aquilo e levava para a escola e vendia. Então eu vendia a fatia de bolo, gente, a R$ 1 naquela época. R$ 1 era muito dinheiro. É isso. Então eu vendia R$ 1. Então eu saía da escola já com os meus 12 pedacinhos de bolo vendido, meus R$ 12 no bolso. Então foi aí que começou. Então, desde muito cedo, o empreendedorismo começou. Aí a gente foi, né? Terminei ali a escola, mesmo assim continuava vendendo, comecei faculdade. Continuei vendendo bolo no pote. E aí, conheci o meu esposo também trabalha muito bem com essa questão, ele é muito detalhista. E foi quando a gente começou a trabalhar com pasta americana, isso há 13 anos atrás. Então eu falo assim, a confeitaria Railane Dutra tem 6 anos, mas a história vem bem antes. Então a gente trabalhava na casa da minha mãe, porque a gente não tinha um local ainda, trabalhava na casa da minha avó. Então a gente ficava nessa ida e vinda, sabe, trabalhando. E aí a gente foi. E aí depois a gente parou 2 anos novamente. Aí quando a gente retornou, a gente começou. Não, agora realmente a gente vai levar como um negócio. E não como uma renda extra ou, sabe, ou aquela coisinha ali que vai dar, talvez dê certo. Não, a gente começou realmente a trabalhar com a empresa e levar tudo isso muito a sério também. Mas essa pausa aí foi porque tu não levava a sério, porque tu fazia algo que gostava e ainda não... Olha, na verdade, essa pausa de 2 anos foi porque eu engravidei, aí eu tive meu filho, e aí a gente deu essa pausa. E aí era Entendeu? tipo eu empresa, só tu e teu esposo, né? Isso, E era aí o eu ainda empresa. não tinha funcionários e Não, colaboradores não tinha, ainda. Não tinha. E quando a gente decidiu voltar, a gente voltou, há 6 anos atrás, quando a gente voltou, era com a Páscoa. Então, eu sempre falo que a Páscoa é extremamente importante para a gente que trabalha, porque foi nela que eu comecei. E aí foi nela que eu não tinha um cliente e a gente vendeu ali para 150 clientes. Então foi muito interessante voltar Então, dessa forma. nesse retorno que já começou tratando como um negócio. Sim, exatamente. E eu acho que o empreender ele é muito desafiador. Ele te traz muito medo. E eu acho que uma das coisas que sempre me levou a empreender foi os desafios, sabe? Eu gosto desse desafio. Eu gosto de falar assim, não, eu não tenho nenhum cliente, mas eu vou comprar aqui 150 embalagens porque eu vou vender isso aqui. Então, o empreender ele é desafiador. Ele te desafia todos os dias. Verdade. Então, isso realmente acende ali uma chama na gente a querer sempre estar nessa luta. Também a mentalização funciona, né? Sim. Funciona, a pessoa fica mentalizando, ó, eu vou comprar, eu vou vender, vai dar certo. Exatamente. Essa dedicação, esse foco, nós sabemos que funciona. Só não funciona para quem não quer testar, não quer tentar, né? Exatamente. Eu acho que qualquer coisa, sabe? Se você não coloca realmente dedicação, porque eu falo assim, eu amo a confeitaria. Tá, André, eu posso até amar a confeitaria, mas cansa. Tem hora que ela vai cansar, assim como o seu trabalho, assim como da sua equipe, tem hora que você vai cansar. E aí? O que vai manter o teu negócio? É a dedicação, é a constância, é entender que aquilo ali é um negócio que você precisa. Muitas vezes, mesmo não estando bem, você vai precisar se dedicar àquilo ali. Então, é realmente saber separar
Não existe duas coisas distintas. Ah, eu sou o CPF, eu sou o CNPJ. É claro que a gente fala, o CNPJ precisa estar bem, mas não existe, não tem como você separar essas duas coisas. Você é uma pessoa só, então você precisa aprender a lidar com isso. Realmente, eu não estou bem, eu sei, por exemplo, o CPF não está bem, mas o negócio ele precisa se manter em pé. Então você tem que saber realmente ter uma mentalidade para lidar com isso, porque senão ele desanda na mesma proporção. Verdade. E como que foi essa parte, tipo, começou com bolo de pote, né? Que você falou, começou com Sim, um bolo tradicional. sim, Comprava no supermercado ali como é que se diz? Os itens quase prontos, né? isso, Preparava, isso. vendia na escola. Aí depois passou aí na faculdade. E aí nesse intervalo, no segundo passo, já começou a Páscoa. Aí já Exa começou com ovo de Páscoa. exatamente. Então, Mas aí assim, tu não tinha ainda um ponto fixo, né? não, não tínhamos. O ponto físico tem 3 anos apenas. Então, tem 3 anos que a gente tem loja. E a gente passou 3 anos somente no delivery. E uma das coisas que eu falo é que funciona. Hoje, André, com o digital, não adianta chegar para mim e falar assim: ah, eu preciso para me ter um resultado significativo, eu preciso ter uma loja física. Não, gente, não precisa. A loja física, ela vai fazer você crescer, é claro, você cresce, as pessoas te conhecem muito mais, mas hoje, com isso aqui, com o digital, você cresce absurdamente, sabe? Ele não te limita. Então, é a tua vitrine. É aonde você coloca o seu produto, é onde você faz acontecer. Então, a loja, ela é boa, mas também dá trabalho, eu falo isso. Não adianta eu vir aqui falar para ti, que isso é mil maravilhas, mas a gente sabe que um negócio físico, ele requer um esforço maior. São pessoas trabalhando para você, é produção todos os dias, então sim, tem um trabalho, mas a gente passou 3 anos no delivery e funciona muito bem mesmo. A gente vendia muito bem no delivery. Então, isso que eu falo, aproveitem o delivery e façam o negócio de vocês acontecer. É, tipo, seria uma forma de iniciar um protótipo e um teste, né? Sim, exatamente. E eu nem recomendo. A não ser que você tenha muito dinheiro, que não era o nosso caso. E eu não tinha. Então, como era que eu ia abrir uma loja? Era. Sem ter a parte Não, financeira, né? não Para poder dá. manter. Não tem como. Você é realmente acreditar em conto de fada. Isso não existe. Então, ter uma base de cliente bem sólida é o principal ponto. Porque tu abre uma loja, tu não tem dinheiro para investir num bom marketing, tu não tem como divulgar a tua marca, trazer uma marca realmente forte para o mercado, eu sinto muito. Você não vai conseguir se manter muito tempo no mercado. Porque a concorrência vai te engolir, tá? E se ela tiver uma base de clientes bem feita, teu produto pode ser bom muitas vezes, mas não vai chegar naquele cliente. Então, a Verdade. primeira coisa é se estruturar, tentar ali fazer um caixa para levantar, né, realmente o teu negócio e dependendo da situação que você está, dependendo do local onde você está, de onde você quer abrir essa loja, aí a gente começa a pensar numa loja física. Caso contrário, eu não recomendo. Precisa sentar e estudar, porque senão depois a dor de cabeça vem. E eu garanto para vocês. Já teve alunas, André, que fecharam loja, tá? Fecharam, a gente iniciou uma mentoria e eu não tô aqui para estragar o sonho de ninguém, tá? Não é que eu tô falando assim, fecha teu negócio que não vai dar certo, não. Mas nesse caso, nessa determinada aluna, ela abriu uma loja, ela tinha um faturamento muito abaixo, muito mesmo, que não dava para pagar nem o valor do aluguel ainda. E ela abriu a loja, ela montou, ela não tinha caixa, ela tinha feito um empréstimo. Então, assim, não tem como você manter esse negócio. As contas, elas vão só aumentar, não tinha funcionário. Então, assim, você pega muitas situações que você olha e você fala, não, a gente precisa organizar isso aqui, porque senão vai virar uma bola de neve. Então, são muitos casos. É por isso que eu falo que cada caso é um caso e ele precisa ser analisado, todos diferentes um do outro. Entendeu? Então, isso é É importante verdade. também. É, quando a pessoa já vem de um segmento que junta outro para complementar, é mais tranquilo, né? A pessoa Sim, já tem uma estrutura, já consegue se manter. Agora, exatamente. quando a pessoa vai começar do zero realmente algo que ela precisa testar, validar se é aquilo que ela quer, se vai dar Exato. certo, ela precisa. E hoje a melhor opção é essa É a realmente, é a internet. É a internet. internet. E E é você vende. barato, E é barato. barato, E sai você mais. vende? Vende. Não tem como você me falar que não vende. Hoje, se você abrir bem aqui, eu falo para os meus alunos: começa vendendo tal produto. Eu duvido se vocês não fazem menos de 3, 4 mil reais por mês. Railane, mas você está falando de um faturamento bruto. Sim, mas tirando todos os insumos e gastos, eu garanto que tu ganha mais de um salário mínimo brincando. Então, assim, é possível. Agora, tá disposto? Aí é Nossa. que a gente tem que se perguntar: eu tô disposto a pagar o preço por isso?
Aí a gente senta e conversa. Realmente, essa parte da disposição, do querer da Sim, pessoa é muito complicado hoje para as pessoas entenderem isso sim, realmente. Porque fazer empréstimo em banco para poder montar um negócio, empreendimentos, para poder arriscar, para trazer o cliente, é complicado. É demais, bem complicado e é arriscado. muito. Eu falo que é muito arriscado. Não é que é impossível. Não vamos supor que você faça um empréstimo hoje para ampliar ainda mais o seu negócio. Mas seu negócio já está rodando, o negócio já dá um bom faturamento, é uma outra questão. Agora, você fazer para iniciar sem cliente, sem capital de giro, sem estrutura, sem base, sem financeiro, não dá, não dá. Você vai aumentar ainda mais a sua dívida. Então, eu não recomendo. Não recomendo mesmo. Esse é um dos casos que a gente pega. Mas assim, não é um caso isolado. Existem vários casos que a gente olha e fala, não, vamos alinhar isso aqui, porque senão vai uma hora ou outra vai fechar ou vai ter um prejuízo que essa pessoa vai desenvolver uma crise de ansiedade, até mesmo depressão. A gente pega pessoas que estão num nível muito acelerado, que se você não cuidar, se você não pedir para essas pessoas e procurar uma assistência, gera problema. A Então é ansiedade muito a dela é fundo. esperando o cliente, o faturamento ser rápido. Exato. E nem É sempre é assim. esse imediatismo das pessoas que também acaba prejudicando qualquer tipo Exatamente. de negócio, né? Exatamente. Até quem já está bem estruturado também, se tiver isso Com, dentro de si, complica. com certeza, com certeza. E assim, ó, como você falou, a gente começou vendendo bolo de pote, quando a gente voltou novamente, né? Sim. Então a gente vendia 10 potes por dia. Então era o quê? R$ 75. Então, hoje olhando, falo assim, R$ 75, eu vou fazer o quê com essa venda? Mas na época, dava para manter ali a despesa, dava, sabe? Então, assim, entender que cada etapa da tua vida existe um processo diferente. E sim, era R$ 75, depois foi aumentando e a gente foi aumentando ali gradativamente esse faturamento. E começou realmente vendendo essa quantidade. Não tem o que eu falar que foi diferente, porque não tem. A história sempre é essa. A história é essa, né? Exatamente. E aí começou vendendo bolo de depois da Páscoa, né? Aí, Sim. aí já começou a usar o outro produto. Sim, a gente vendia tortas, né, de aniversário, fazia os bolos na caixinha, que era um cake box, que ainda hoje vende muito bem na loja também. Bolos vulcões, que é o nosso carro-chefe, que vende muito bem. Então, assim, sempre foi inovando, trazendo produtos, colocando e aumentando aí o faturamento. Aí Então, nessa época aí, tu já usava Instagram ou divulgava de outro jeito? sempre usei Instagram. Sempre foi no Instagram. Sempre usei o Instagram. Eu sempre, mesmo sem noção nenhuma, que eu tinha criado o Instagram tinha pouco tempo, não tinha esse contato direto. Passei 6 meses para gravar o primeiro Stories, gravava milhões de vezes e apagava, porque eu falava, não vai dar certo, vão rir, vão falar de mim, ai, vão me chamar de blogueira, ai, vão falar, sabe? Esses pensamentos que a gente tem, infelizmente são pensamentos ainda que muitas pessoas ainda têm, Tem, sabe? Ficar na frente de uma câmera muitas vezes existe uma dificuldade, sim, eu não tô falando que é fácil, mas eu sempre depois que eu entendi isso, eu falei assim, cara, os meus boletos, eles não podem esperar. Eu preciso me conectar com essas pessoas, eu preciso vender o meu produto e eu falar com elas, eu acredito que vai ser a forma mais fácil de me conectar. E tá aí o resultado. Então, assim, é um perfil que vende doce, André. Quando eu falo isso, vende doce, porque não é todo mundo que gosta de doce, não é todo mundo que gosta de conteúdo de doce, e não é todo mundo que vai parar ali para assistir um produto de doce, sabe? Então, hoje a gente ter essa base de pessoas é muito grande. Então, vale a pena você fazer ali o seu trabalho todos os dias. É fácil? Não, não é. Não é. Todo dia você tem que ter uma criatividade diferente, você tem que buscar colocar uma coisa diferente, mas tem que fazer. Tem que fazer. É a única opção que eu tenho. É fazer isso todos os dias e entregar sempre o melhor conteúdo que eu posso. Inclusive, a gente está aí tentando mudar algumas coisas e depois a gente traz mais spoilers sobre isso no próximo convite. Pronto. Perfeito. E então foi usando o Instagram, começando em casa, né? Foi Sim. aumentando só a produção até onde chegou na quantidade que diz, ó, só aguenta até aqui. Exatamente. Isso que você falou é interessante, tá? Você tem um limite, não é que você vai se limitar para o resto da vida. Ah, não, atingir aquilo, eu quero aquilo. Mas é interessante quando a gente foca nisso, porque você diminui a ansiedade, você entende que aquele momento é isso que você pode fazer e tá tudo bem. Então você acaba olhando para o teu negócio e falando, tá dando certo. Porque quando você não tem esse parâmetro de onde você quer chegar, e se você chegou, você fica muito ansioso. Porque tu sempre vai querer mais. Eu quero mais, eu quero mais. Se hoje eu vendi 1.000, amanhã eu quero 2.000, 3.000, mas tá.
Mas o teu cenário te proporciona isso? Você, a sua realidade de hoje, te proporciona isso? Talvez não. Então é interessante você realmente ter parâmetros para fazer essa comparação e olhar para o teu negócio, olhar para dentro dele e não achar que tu pode de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, não é assim que funciona. Então realmente é importante ter esse parâmetro, entender o teu local, entender o lugar que você está e entender ali também as tuas metas para você não se frustrar também. Ainda Tá? mais sozinho, sem pessoas. Sem Sim. pessoas que eu digo assim, colaborador para poder ajudar. Exatamente, exatamente. Mas aí passou esses 3 anos para te decidir, dizer, rapaz, agora eu vou montar a loja. Sim, na verdade eu sempre tive a vontade de montar a loja, né? Sabe, tava ali, nossa, eu preciso fazer isso porque eu tinha essa necessidade de fazer isso. E quando a gente decidiu, tinha 3 anos, já tinha colaboradores, tá? Mesmo trabalhando em casa, eu já tinha 3 pessoas trabalhando. E essas pessoas ainda, algumas ainda continuam comigo, outras não, né? Faz parte do processo também. Mas foi quando a gente falou assim, olha, a gente já cresceu muito no delivery. Agora, acredito que seja o momento da gente tomar agora o segundo passo, que é realmente começar com a loja física. Por quê? Muitos clientes já perguntavam, Elaine, não tem um ponto de retirada mais próximo? Porque eu moro na Vila Paraíso. Então, é um bairro mais distante. Hoje, essas questões não, eu não diria que seria um problema, mas antes, há 6 anos, 4 anos atrás, as pessoas ainda tinham esse receio, achavam muito longe. Hoje não mais, né? Todo mundo está muito acostumado. Mas quando a gente falou, não, agora a gente precisa ter um ponto de retirada, que as pessoas possam escolher o produto, que a gente possa oferecer uma quantidade a mais de produto também. E aí foi quando a gente começou a planejar ali a estrutura da loja. Então foi nesse ponto que a gente começou. E aí o teu cliente sempre era esse cliente final, tipo assim, sempre, a algum momento teve festa, aniversário, te Sim, contratou, algo assim, de muitos, grande quantidade. muitos. Muitos. Muitas festas. Eu falo que depois da pandemia, tá? Até ali antes da pandemia, as festas eram maiores, Sim. né? Então é interessante porque você acaba observando uma mudança de cenário também. Antes da pandemia, as festas eram maiores, os bolos eram maiores, a demanda dessa questão era maior. Depois que passou a pandemia, né, ali, as pessoas elas mudaram. O cenário mudou, as pessoas começaram a fazer festas menores, evitavam, né, muitas pessoas ali. Então a gente começou a observar isso. E aí a gente trouxe, né, modelos de bolos menores, docinhos em menores quantidades para ser produzidos. E aí a gente consegue também atender esse público. Mas precisa analisar o cenário também em relação a isso. Mas continuamos atendendo festa, casamento, aniversário, batizado, todas essas datas a gente está presente. Inclusive as datas comemorativas também. Então é importante também a gente lembrar que isso faz parte do planejamento de uma confeitaria. Datas comemorativas, não pode passar. Isso. E interessante que foi, antes da pandemia tu já usava o delivery. Já usava. Foi- Nossa, quando começou a pandemia, não fazia muita diferença pra gente, porque a gente já tinha ali, eram 3 entregadores que já funcionavam, entendeu? E tinha momentos que o meu esposo tinha que ir também Ajudar. pra entrega, porque ele colocava os bolos, né, ali no porta-mala do carro, os meninos saíam com outras coisas, porque não dava conta. Então, quando começou essa questão, a gente já estava bem tava estruturado na bem adaptado questão já, né, do praticamente. delivery. Então, não foi uma surpresa para a gente trabalhar com essa modalidade. Perfeito. Mas usava, no caso aí que tu falou que tinha os entregadores contigo, né? Usava Sim. algum aplicativo para auxiliar, tipo o iFood, alguma coisa assim, ou não, sempre era direto contigo. Manual. A Tudo era gente direto tinha uma contigo. atendente, nesse caso a gente tinha uma atendente, e aí as pessoas mandavam mensagem no WhatsApp e ela anotava os pedidos. Que é uma coisa que hoje eu falo, gente, mesmo que você trabalhe no delivery, contrate um aplicativo. É melhor. Porque, demais, quando a gente fala em iFood, eu não tenho propriedade para falar do iFood, tá? Os meus produtos hoje, até hoje, eles não estão na plataforma. Mas, eu já falei para algumas pessoas, eu estava até conversando essa semana, que a gente vai estar colocando no iFood, tá? A partir da próxima semana, mas eu preciso organizar essa questão. Mas contratar um aplicativo, sabe? É baratinho, não é caro. Você facilita o acesso do cliente. O cliente, ele quer agilidade. Então, chega 20 mensagens de uma vez, tu vai ter que responder manualmente. Chega 20 mensagens no aplicativo, tá todo mundo atendido imediatamente. Às vezes tu entra em contato para resolver alguma questão, mas é muito prático.
entendeu? Então é menos mão de obra, é mais ágil, você consegue atender um público maior e não tem problema de cliente sair chateado por não ter sido respondido, entendeu? Então contrate um aplicativo de delivery. Eu recomendo para vocês. É um custo mais que vale a pena, né? O investimento. Sim, mas é baratinho, sabe? Só para o sistema de delivery, por exemplo, às vezes tem aplicativo de R$ 50, R$ 40. E aí, às vezes, vai ser preciso comprar uma impressora, né? Que aí sim é um investimento um pouquinho mais alto. Mas nada que você não consiga fazer também. Tem umas mais portátil, menorzinha, que dá para comprar também. Mas se você quer agilizar, principalmente se você trabalha sozinho, é a melhor coisa que você vai fazer. Porque você não vai ficar ali no sistema, no WhatsApp, atendendo, podendo estar produzindo o teu produto. Isso, já Entendeu? vai ter um Então, atendente virtual. A forma de pagamento fácil, rápido e exatamente. prático, né? Exatamente. Você já tem tudo ali e já resolve a questão. Então, eu recomendo para vocês, tá bom? Perfeito. E essa situação de abrir a loja, né? Se, olha, agora eu decidi abrir a loja, vamos abrir a loja. Mas para te ter como uma situação tua mesmo, não, porque eu quero ter uma loja, ou mais foi para mostrar para o mercado mais regional, mais local? Olha, como eu falei, eu sempre quis abrir uma loja, né? Eu sempre quis abrir uma loja, sempre foi uma vontade, mesmo sem saber como que faria isso, mas sempre foi uma vontade realmente. Mas hoje eu acho que a gente é a única confeitaria que funciona nessa modalidade de loja física, entendeu? A maioria são lanchonetes, mas a gente é especialista em doces. A gente tem algumas opções de salgados, algumas vezes a gente faz um combo, coloca ali um salgado ou outro, mas não é a nossa especialidade. Agora, falou em doce, é lá na Highland Dutra, é onde a gente tem uma variedade absurda, que eu acredito que não tem outras pessoas que têm essa quantidade atualmente na cidade. Você vai, você encontra uma vitrine repleta de sobremesa. Perfeito. E hoje ainda continua a parte do delivery, né? Só Sim, que aumentou, como é que foi? Tipo assim, essa sim. parte do crescimento. Olha, na questão, hoje as pessoas, a gente tem o delivery, ele funciona muito bem, né? Mas com a loja, as pessoas elas pegam muito produto. Então facilita muito. Hoje, como a gente está localizado na Avenida Alexandre Costa, deixar até o convite aqui para quem quiser ir na loja. A gente está localizado ali na Avenida Alexandre Costa. As pessoas elas já passam ali. Todo mundo praticamente tem que passar na avenida. Então a gente escolheu a Avenida Alexandre Costa por ser também um ponto estratégico e de fácil acesso para todo mundo. E aí as pessoas passam para pegar, sentam para consumir o produto. Então a gente continua com essa modalidade, mas hoje as pessoas pegam muito na loja também. Então, assim, e a gente teve um crescimento muito grande nessa questão também. Então ficou bem equilibrado. Tá todo mundo dando conta do seu setor. Certo. E o delivery também aumentou a quantidade de pessoas de moto? Sim, aumenta sim. Na verdade, hoje não. Hoje a gente tem um entregador próprio, né? E quando precisa, a gente contrata uma pessoa ali, um freelance. Mas não, a gente continuou com um delivery muito bom, que ele dá conta. E hoje ele dá conta porque a maioria dos nossos clientes são muito próximos. E a gente antigamente, como era bem afastado, então demorava muito mais para chegar no cliente. Então a gente conseguiu reduzir uma quantidade de entregadores e ele consegue entregar praticamente a mesma coisa pela distância também. E a maioria dos clientes é centro, é Coab, é ali tudo próximo realmente à loja, entendeu? Então facilitou muito também para ele. Perfeito. E essa parte de dentro, interno, de escalar, tipo assim, a quantidade de produção, manter a qualidade, contratar pessoas. Essa parte aí também dá dor de cabeça, né, André? Não é fácil, porque você precisa manter realmente a qualidade, como a gente estava conversando. Então, precisa ter uma estrutura, né? Você precisa realmente manter um ambiente, principalmente um ambiente, um espaço limpo e organizado. Você precisa treinar a equipe para isso. Você precisa ter um controle de estoque muito bom. Você precisa ter um controle de produção, um controle de vitrine. Então, tudo isso são passo a passo que você precisa ter dentro de um setor de produção para que realmente ele funcione, tá? Porque, por exemplo, se eu não tenho um controle de vitrine, produtos que, por exemplo, foram há 2 dias atrás permanecer na vitrine vai me dar prejuízo, tanto para mim como para o cliente que está consumindo. Então, a gente não faz isso. Então, o controle de vitrine é justamente para isso, para manter a qualidade, produto que isso não acontece. Incrível que pareça, a gente já tem uma demanda boa e a gente trabalha em cima daquilo que realmente vende todos os dias. Então, é muito difícil ter sobra de produto, passar 2 dias na loja, isso é quase impossível de acontecer. Então, a gente tem esses controles justamente para estar sempre entregando um produto de qualidade. E hoje, se manter
na confeitaria, manter um negócio de alimentação, sem isso é muito complicado. Porque o cliente compra hoje o teu produto e se daqui a 2 meses tu muda alguma coisa, ele já começa a notar a diferença. Daqui a 3 meses ele não é mais teu cliente, sabe? Ele vai falar, não, tá horrível isso aqui, mudou, eu não quero, eu não vou pagar mais, e tá, sabe? E vai embora. Então precisa ter esse controle. O mais impressionante é, esse ano, eu estava muito ali na frente, na recepção, e eu vi muitos clientes que eles chegavam, conversavam, cliente de 6 anos. Da minha primeira Páscoa, clientes que estavam comprando, sabe? Nessa sexta Páscoa. Então, isso pra gente é muito bom. Isso quer dizer que o controle está funcionando, que as pessoas continuam gostando e que a gente está entregando ainda um produto de excelência para eles. Com a Então, mesma qualidade do início. Isso, então olhar isso realmente é bom. É sabe? porque realmente na parte de alimentos acontece muito isso, né? Demais, De alimentação. demais. Tipo assim, a empresa inaugura um restaurante com uma qualidade boa. Aí com o passar do tempo vai deixando a desejar até quando. Isso é interessante a gente ressaltar também, porque o que acontece muitas vezes nesses setores? Produto, por exemplo, essa caneca eu comprei a R$ 3. Eu vou daqui a uma semana, essa caneca tá 6. No setor de alimentação, isso é muito complexo. Eu não tenho muitas vezes como aumentar toda semana o meu produto, certo? Mas toda semana o supermercado aumenta. Então, muitas vezes, para manter o valor do produto competitivo, tu diminui um ingrediente para que tu possa manter o teu valor, o teu preço, entendeu? Então é muito complicado. Então assim, senta, analisa. Se for precisar mudar o valor, mude. É o que eu aconselho, porque o cliente que compra contigo, ele está buscando uma coisa, qualidade. E é o mínimo que tu pode entregar, é um produto de boa qualidade para ele. Então, mude. Você, vamos supor que tu perde 30% dos teus clientes, mas se tu tá vendendo teu produto e tu tem um bom lucro, tu ainda consegue se manter. Então, verdade. quem está reclamando do preço, infelizmente, não é o teu cliente. Porque quem gosta de qualidade, ele vai entender que tudo está aumentando. Entendeu? Então, você Porque precisa ter realmente consciência. tem cliente para todo tipo de produto. Sim, Pode ser. existe sim. E buscar atender todos os clientes é muito complicado, você não vai. É, porque ou vai ter que baixar o preço demais e tirar a qualidade, ou vai ter que ficar num preço bom com qualidade. Exatamente. E aí o cliente ele vai escolher, sabe? Ele vai escolher. E assim, eu não falo nem questão de poder aquisitivo. Ah, eu atendo só um público que tem um poder aquisitivo alto. Não. Eu falo quando existem pessoas que gostam de um bom produto de qualidade. Eles pagam por isso, independente da classe social que eles Exatamente. estão colocados. Mas as pessoas elas têm consciência do que está muito bom e do que não adianta. Por exemplo, eu estou pagando R$ 15 num bolo de pote. Hoje, vamos supor, ela na loja R$ 15. Tu comprou. Nossa, é caro, né? Às vezes as pessoas falam, nossa, mas eu comi todo, estava muito bom. Aí eu compro um de 10, que é mais barato. Eu joguei todo fora. Então, qual saiu caro? O de 10, porque tu não comeu. Então, a gente precisa entender que o valor, sabe? O preço ali é diferente do que você está entregando. Então, eu não mudo. Eu gosto de entregar um produto de qualidade e vou continuar fazendo isso. A partir do dia que não der para eu fazer isso, que eu ver que não vale mais a pena, não tem problema. Eu falo assim, gente, foi bom enquanto durou, mas hoje não dá mais para mim por isso, entendeu? Não me vejo trabalhando dessa forma. E tá tudo bem, sabe? Então, você tem que ter... A montagem e a criação do produto fica inviável para a venda final, no caso. Exatamente. Já aconteceu isso contigo? Existem Algum produto? produtos, sim, a gente tira. Existem produtos que você precisa fazer toda a estrutura dele, porque senão tu vai trabalhar realmente só para pagar aquele produto. Ou então um produto que te dá lucro vai tirar do outro porque ele não te dá. Então tu tira do cardápio. É isso que eu recomendo. Se o produto não está te dando lucro, ele pode ser o carro-chefe, mas ele vai te dar prejuízo. Se ele vende muito, vai gastar muito. É verdade. Entendeu? E aí, se Então, aumentar muito, também não tem demanda, né? exatamente. E a aí gente o pessoal trabalha já com vê o demanda. concorrente. É, exatamente. É complexo. É complexo. É complexo. Essa parte é mais complexa. Mas que faz parte, né? A É. gente vai se acostumando também com essa questão. E vai fazendo um jogo de cintura. Você vai aprendendo, você vai colocando em prática e vai dando certo. E quando, beleza, começou ali a loja, né? Começou a melhorar para ti a parte de entregar mais rápido para o cliente. Sim, começou a entregar mais rápido, né? Os clientes, eles gostam, como eu falei para ti, de fazer a retirada. Então, tudo facilitou. Tanto a entrega como a retirada, como o consumo na loja, as pessoas terem ali acesso a um atendente para mostrar para eles os produtos. Então, todos os processos, eles funcionam muito bem, sabe? Então, assim, tá tudo funcionando, até hoje funciona.
Tudo de acordo com o que é para funcionar dentro da empresa. E como foi pra ti, por exemplo, dizer, agora eu preciso ter alguém para me ajudar aqui na cozinha? Olha, foi tão natural, na verdade, porque a gente começou na cozinha de casa e essa pessoa que trabalhava comigo, cuidando da minha casa, ela foi observando eu fazer o bolo, eu fazer o recheio, eu preparar. E quando eu comecei a conversar com ela sobre isso, ela falou assim: eu aprendi já a fazer, eu sei fazer, entendeu? E aí eu falei, sério? Ela, sério. Eu falei, pois tá, pois eu vou fazer um teste, pois vamos trabalhar comigo e eu vou contratar outra pessoa para trabalhar aqui em casa. Entendeu? E aí ela começou, aí fazia bolo, fazia recheio, entregava ali um produto maravilhoso. Eu falei, olha, deu certo. Então agora eu preciso de outra pessoa. E aí a gente foi. Aí ela começou, aí logo em seguida veio a filha dela trabalhar comigo. Até hoje tá comigo. Então, assim, você vai vendo que você vai lapidando as pessoas. Era uma pessoa que trabalhava em casa de família, começou a trabalhar fazendo bolo, coisa que ela não sabia fazer, recheios que ela não sabia fazer. Então você vê que as pessoas elas têm uma capacidade de aprender muito rápido. E é por isso que eu falo, se você tá aí, não sabe fazer um bolo, não se preocupa, aprende. Aprende, porque fazer um bolo também é técnica. E se tu tem ali o passo a passo de como preparar, e se tu seguir aquele passo a passo, não se preocupa, ele vai dar certo. Agora, se você não seguir, aí já tem outras questões. Se desviar algum item já fica Sim, sim, diferente. sim. Ah, sim, a gente trabalha dentro de uma produção como a nossa, tudo é pesado. Tudo é pesado, não tem como. O açúcar, o trigo, o fermento, tudo é pesado. Então você precisa ter isso na sua cabeça. Eu preciso padronizar o meu produto para entregar um resultado também e para mim poder calcular também o custo desse produto. Então tem que ser calculado. Isso facilita também para quem vai entrar na empresa, né? Para quem já Sim, tá lá, até para explicar para outra pessoa, ó, esse bolo exatamente. aqui é assim, assim, assim. Não Exatamente. coloca nem mais nem menos. Exatamente. São as fichas técnicas, né, que a gente fala. Então tem ali, você vai receber e você vai aplicar aquela ficha técnica e vai facilitar. Porque 200 gramas é 200 gramas em qualquer lugar. Entendeu? Entendi, perfeito. Esses produtos que tu vendem lá são receitas criadas, são receitas que tu pega de algum lugar que já é base. Não, essa aqui, bolo é a base é essa aqui, eu só faço um complemento para ficar melhor. Olha, André, eu sempre gostei de criar. Hoje, eu não. Se eu falar pra ti, fala assim, André, hoje eu me especializo em confeitaria. Sim, eu tenho profissionais, até realmente colegas de profissão, que moram em outras cidades, que ali ministram cursos, né, que são cursos maravilhosos. E sim, às vezes a gente tem acesso, conversa ali com eles. Às vezes eu compro o curso de confeitaria para aprender metodologias, tá? Não mais a receita, mas metodologias de como aquele colega que está ali em cima, o que que ele está fazendo, como que ele está fazendo, o que que ele está aplicando, o que que está dando certo para ele, o que que não está dando certo. Então eu compro como um estudo, sabe? Para aprender não só mais a receita, mas outros setores ali que eu preciso aprender também. Então hoje o meu desenvolvimento ele é muito mais baseado em mentores. Eu tenho os meus alunos de mentoria, mas eu também tenho os meus mentores, né? E a gente estuda imagem pessoal, brand, realmente relacionamento, posicionamento, narrativas, né? Então a gente é muito mais voltado para essa questão agora. E é por isso que eu falo, a confeitaria, ela é o nosso ponto de entrada para o mundo do empreender. Hoje a gente consegue aí ter acesso a muitas informações e trabalhar de várias formas sem necessariamente só fazer bolo e doce. Algo que eu achava que 6 anos atrás não era possível. Eu achava que eu tinha que só fazer bolo, entendeu? Então, Entendi. com esse crescimento a gente vai vendo que a gente tem habilidades para fazer outras coisas e que a gente vai se desenvolvendo. Então, hoje em dia é mais voltado para isso, para esse tipo de desenvolvimento pessoal mesmo. Entendi, perfeito. Mas quando tu cria algo novo, tu faz um lançamento ou só, Sim, só divulga e vê como é, faz um protótipo, vamos dizer assim, um na bolo, vou verdade, testar. essa semana a gente tem até lançamento, né, gente? Deixando aqui para vocês. Essa próxima, na verdade, na próxima semana, amanhã é um dia que eu entro na produção, tá? Eu não preciso hoje em dia estar dentro da produção, não fico. Hoje eu fico mais na questão do marketing, de mensagem, de responder realmente alunos ali. Hoje a minha produção ela funciona 100% sem a minha presença. Eu estando lá ou não, eles vão entregar um produto de qualidade. E quando eu vou fazer criação, aí sim, amanhã, por exemplo, é quinta, né? A gente vai colocar no ar, acho que é sexta, né? Que você falou. Sexta. Então, pronto, gente. Na próxima semana, provavelmente tem novidade lá na loja. Então, na quinta-feira, eu vou para produção.
E aí amanhã eu crio. Já a gente já vê fornecedor, já tá tudo certinho, só para eu entrar amanhã e criar. E aí a gente faz o lançamento. Mas assim, lançou um produto na loja, se eu coloco tantas unidades, é de imediato. O produto ele vai sair. Entendeu? As pessoas gostam de novidade, elas gostam de estar ali experimentando, provando coisas novas. Então, colocou o produto, não preciso nem fazer degustação, porque as pessoas já compram. Então, essa parte criativa ainda continua comigo. Sendo que eu ainda dou liberdade para minha equipe criar também. Então, tem produtos que a minha equipe criou, sabe? E eu vou lá, provo, eu falo: olha, esse aqui tá muito bom, mas a gente pode mudar isso. E aí eles vão lá e fazem. Então, eles colocam. Isso é muito bom, você aprender a dar liberdade para tua equipe, para não ficar preso só a você. Todo mundo aprende, todo mundo tem a capacidade. Então eu gosto de dar essa liberdade para eles também. Então eles fazem, eles executam, são excelentes. E essa frequência de lançamento, tipo assim, uma vez no mês. Olha, hoje eu não vejo mais necessidade desses lançamentos. Eu falo que hoje a gente tem um padrão de vitrine que atende vários públicos, né? Porque são mais de 40 produtos, né, que a gente tem na vitrine diariamente. Então, é para todos os gostos. Então, ficar criando todas as semanas, todos os meses, eu não vejo mais essa necessidade. A gente cria, né, uma eventualidade, a gente vai criar fatias novas, potes novos, mas lançamentos mesmo eu gosto de fazer em datas comemorativas. Colocar dentro de cesta um produto diferente, colocar na semana de Páscoa sabores diferentes, ou sabores tradicionais, mas que vem ali com um toque diferente, entendeu? Então, para quem está iniciando, eu aconselho ter sempre lançamento, sabe? Você está ali na cozinha de casa, você tem custos menores, então você pode estar inventando. Isso vai fazer você ganhar mais cliente, porque essa era uma estratégia que eu usava. As pessoas viam, porque hoje, por exemplo, tem um bolo de pote de chocolate. Amanhã era praticamente o mesmo cliente. Se eu tivesse o bolo de pote de chocolate, eu não vendia. Mas se eu tivesse o de ninho, eu vendia. Porque ele queria provar, sabe? Diferente. Era diferente. Algo diferente. Hoje não. Hoje eu tenho uma base de cliente muito grande. Então, se tantos clientes deixarem de comprar hoje, o outro que não comprou ontem vai comprar hoje. Então, não preciso estar fazendo essa rotatividade de tantos produtos Já hoje em gera dia. um ciclo, né, de venda de Exatamente. produtos diferentes. Exatamente. E hoje, se a gente for fazer isso como a gente fazia antes, dá problema na produção. A gente tem produção em escala, tudo alinhado e todo mundo entra na produção sabendo o que vai fazer. Por exemplo, tem a Keila. A Keila, ela entra, ela sabe que ela precisa fazer isso, isso, isso. Então, todos os dias ela vai olhar o estoque dela e ela vai verificar o que ela precisa fazer. Então, se eu tiver uma rotatividade de criação muito grande, eles não conseguem acompanhar e vai ter prejuízo, porque tem produtos que não compensa você colocar. Entendeu? Então, vai ter prejuízo no final do mês, você vai trabalhar e você não vai ver o retorno. Também tem a situação do dia, né? Do dia da semana, né? Sim, exatamente, exatamente. Existem dias que são muito bons e dias que são péssimos. E isso aí, se acontece com vocês, é normal. E é normal. Não adianta a gente fugir disso porque vai acontecer. É o risco Entendeu? que ainda tá tendo negócio. Sim, exatamente. Hoje eu falo que o risco é maior porque eu tenho mais despesa. Então, esse risco às vezes, se você não tiver um controle, você fica preocupado. Mas é o risco que todo mundo corre, né? Tem dias muito bons, tem dias que nem tanto e tá tudo bem. Igual a gente estava falando, André. Primeiro semestre, para quem trabalha com a confeitaria, pelo menos na minha região aqui, é assim. Primeiro semestre é muito bom, segundo semestre a gente consegue bater as metas ali diária e vai mantendo o negócio. Até porque não tem tanta data comemorativa. Agora, o primeiro semestre tem Páscoa, que teve agora, Dia da Mulher também, que teve, é muito boa a venda, Dia dos Namorados e Dia das Mães. Então, são 4 datas excelentes para você que trabalha na confeitaria ter essas datas no teu calendário. Agora, passou essas datas, aí você tem que fazer jogo de cintura para manter ali o teu negócio funcionando. Se reinventar para o cliente vir atrás de um produto que Exatamente. ele consome ali e seja bacana, né? Exatamente. E voltar mais vezes. Igual a gente já estava comentando, né? Se o cliente consumir uma vez e não for legal, a experiência dele não for boa, ele não volta. Não volta. E assim, Railane, isso pode acontecer? Pode. Eu não estou me tirando dessa situação. Existem clientes que vão comprar o nosso produto e vão falar: não gostei, tá horrível, não quero, e tá tudo bem, faz parte do jogo. Se todo mundo gostasse do nosso produto, a gente tinha que ter uma empresa assim dentro de Caxias absurdamente gigante. Verdade. Então hoje eu atendo o público que gosta do meu produto. O que não gosta, tá tudo bem. Eu não vou ficar preocupada em relação a isso, porque a gente não vai conseguir atender todo mundo.
Não conseguimos agradar a todos. Não, e não vai. E eu falo sempre também, eu sempre converso com meu esposo. Eu falei, olha, eu tenho muitos colegas confeiteiros. Então, eles também se mantêm no negócio deles. E que bom que eles também têm clientes. Então, tá todo mundo ali com quem gosta, do produto que gosta e fazendo o que gosta. Então, tá todo mundo no seu devido lugar. O concorrente, eu vejo o concorrente como uma coisa boa, não vejo como uma Sim. coisa ruim. Eu também, eu sempre falo sobre isso. E eu gosto, eu falo que todo mundo, André, a maioria das pessoas que trabalham na confeitaria são mulheres. E eu no meu Instagram eu falo diretamente para elas, tá? E eu falo que concorrência é algo que as pessoas elas levam como coisas ruins. Eu levo assim, eu falo, poxa, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou filha, eu tenho as minhas despesas, eu tenho os meus custos. E que bom que eu vendo, que bom que eu tenho clientes para que eu possa ter uma vida digna, sabe? Que eu possa realmente manter ali um padrão de vida. E eu fico feliz que essas pessoas também tenham, sabe? Clientes que possam comprar com elas. Então, por que que eu vou falar da concorrência? Não faz sentido para mim. Ali tá todo mundo tentando se manter no mercado, tentando manter uma vida. Então, gente, concorrência, ela é boa, porque ela te impulsiona também. Ela faz você falar, nossa, preciso estudar mais, me desenvolver mais, mas também são pessoas, são seres humanos. Como eu falei, 90% são mulheres, são mães que às vezes não podem sair para trabalhar e começam a empreender dentro de casa para poder realmente sustentar os filhos, e muitas delas são mãe solo, né? Então, que bom que tem espaço para todo mundo e que a gente pode aí desenvolver o nosso trabalho e que tá dando certo para todo mundo. Perfeito, essa visão é muito, muito boa. Aqui eu também tenho essa visão. Ainda mais que eu tenho 53 concorrentes. Meus concorrentes são selecionados. Muitos. Quantidade boa. Eu sempre comento aqui que hoje eu não vendo mais, tipo, só a internet. Porque o produto, ele todo, são 53 comigo, são 54 pessoas oferecendo o mesmo produto. É muitos. E por isso que eu comecei tipo assim, a ir para uma outra rota, de Sim, mostrar um outro benefício, uma outra experiência. Como eu até falo na nossa mídia, eu foco muito na experiência. sim. Porque, por exemplo, o atendimento, eu fui um dos primeiros a implantar o 24 horas. Aí teve concorrente que ligou zangado. Meu Rapaz, Deus. o custo é muito alto operacional para manter um colaborador no 24 horas. Tem equipe nossa que entra 6 da tarde, sai meia-noite, sai 1 hora da manhã. Eu imagino, viu? Aí tem uma hora extra, tem adicional noturno. Isso gera um custo. Então, para a Sim, pessoa que é concorrente meu, ver isso como um benefício é difícil. é, Para ele é dolorido. Para mim já não foi. Para mim foi tranquilo. para ele é um custo, né? Colocar no sábado à tarde, o domingo, no feriado, aqui é direto. A empresa tem gente que pergunta, né? Tu tá lá que hora? Eu disse, tô lá direto, lá não fecha não. Nós estamos lá qualquer hora, só me avisa que eu vou estar lá. Porque quando eu não tô aqui, vai ter alguém, Vai né? ter alguém. E isso realmente é questão de visão. Sim, é Não é de questão dizer, eu vejo a Railane como minha concorrente, eu vou vender um produto igual dela, mais barato. Exatamente. E infelizmente tem, tá? Tem e E acontece. acontece. Infelizmente é a realidade. Agora, se vai conseguir se manter no mercado é outra questão. E é por isso que eu falo, olhe para o seu negócio, deixe de olhar para o outro. Uma das coisas que eu observo muito, André, por exemplo, a gente tem uma loja física. E é claro que os nossos custos são mais altos. Para manutenção, tudo é climatizado, é pessoas, enfim, é uma empresa, é imposto, tudo é muito alto, né? Tudo tem um custo. E é claro que o meu produto ele vai ser mais caro do que os outros, porque esses custos precisam ser colocados. E aí, às vezes, a gente percebe que as pessoas trabalham em casa, elas querem fazer isso. E às vezes eu olho e falo, tá errado. Você consegue vender e teria um preço até competitivo também. Eu tô falando isso para vocês aqui, se vocês não se comparassem tanto. Entendeu? Falar assim, se eu vendo a R$ 15 esse pote, eu vou vender. Não. E às vezes é a experiência que você entrega, é o ponto que você tá, é o espaço que você entrega. Será que eu estou entregando a mesma coisa? Então precisa verificar essa questão. Tudo precisa ser analisado. Não é só o produto em si, não é só isso. Tem outras coisas que precisam ser feitas. Verdade. E voltando aqui já para a parte do marketing, do Instagram, das redes sociais. Tipo assim, quando foi que tu percebeu, eu disse, rapaz, agora aqui para mim já consigo ter minha carteira de cliente aqui só através dessa rede social. A partir daqui eu já consigo me manter. Olha, tu acredita que eu nunca tinha parado para pensar nisso? Não, porque para mim o digital ele é muito tranquilo, sabe? Eu olho assim, eu falo, ai, é muito bom, mas eu também nunca me apeguei a dados, a números de seguidores, essas questões. Mas eu nunca parei assim para falar, não, aqui eu já consigo. Eu sempre entreguei o produto e achei que aquilo ali era o que me entregava o resultado, Sim. entendeu? Então,
nunca passou realmente pela minha Não cabeça. chegou a pensar em dizer assim, ó, eu tô com 50 mil seguidores e desses 50 mil eu já consigo aqui 500 vendas no mês. Não, Não foi assim. não, Foi não. só É, fazendo conteúdo, criando, ex- exibindo, mostrando. exatamente, E o teu público exatamente. ficou mais regional. Olha, eu tenho muitas pessoas. Eu falo que muita gente de Caxias, onde a gente chega, é a moça do bolo, né? É a Railane, as pessoas me chamam logo Railane Dutra, vem aqui, vamos conversar. Eu sempre sou muito presente na rede social, então eu tenho um contato muito direto com os meus seguidores. É claro que às vezes eu não consigo dar conta, né? Tem a nossa atendente que responde também no direct, mas sempre que possível eu tô nos stories, eu tô lá no direct respondendo, eu tô conversando com as pessoas. E sim, muitas pessoas são regionais, mas muitas pessoas são. Eu tenho alunos que moram na Bélgica, tenho alunos que moram na Alemanha. Então, assim, são muitas pessoas. Claro, são brasileiros também que moram lá, mas olha para você ver o alcance que muitas vezes um perfil tem, sabe? Então, Isso. isso é absurdo. E nessa parte do digital, hoje, né? Como foi que tu decidiu? Disse, rapaz, eu tenho que fazer um curso, vender um curso, um e-book. Como foi Demanda. essa situação? Foi o pessoal te cobrando mesmo? Pessoal me cobrando, demanda. Railane, eu quero aprender a fazer esse bolo vulcão, eu quero aprender a fazer esse recheio, eu quero aprender a fazer isso. Aí eu falei, tá, pois então eu vou começar com o curso presencial. Aí comecei, aí falei, fiz turno presencial, eu falei, acho que eu preciso montar um curso online, porque o presencial, ele é muito bom, tá? Ele é maravilhoso, eu adoro, vou inclusive montar presencial novamente, acredito que no segundo semestre agora a gente volte, mas é muito cansativo também, tá? E quando você fala num perfil que já tem uma quantidade de pessoas muito grande e que muitas confeiteiras não são da minha região, então ficava inviável elas virem fazer curso. Quando a gente abriu a primeira turma, André, muitas pessoas não eram de Caxias. Eu tive duas alunas de Caxias, que são pessoas maravilhosas, que trabalham com a confeitaria e eu admiro muito também, e então são incríveis. Mas muitas pessoas vieram de fora, Presidente Dutra, Coelho Neto, tinha uma aluna de Imperatriz, então assim, eram pessoas que vieram de lugares um pouco distantes. Na turma seguinte, tinha pessoas que vinham da Bahia. Aí foi quando eu comecei a falar assim, não, é muito custo para essas pessoas. Não é que não vale a pena ela se deslocar, mas por que não facilitar esse processo? Porque o que eu ensino aqui, no curso online, eu vou ensinar o triplo. Porque na aula presencial, eu ensino tortas específicas. No curso online, eu ensino tudo, sabe? Desde a massa de brigadeiro, a estrutura, a montagem, a massas. Eu acho que hoje no nosso curso tem, em média, umas 10 bases de massas, entendeu? Massas estruturadas que realmente funcionam e que a gente vende. Recheios também. Então, assim, a gente começou a analisar que era necessário. Não era mais uma questão de manter aquilo ali guardado para você, não, e que as pessoas realmente precisavam desse suporte e precisavam do nosso conhecimento ali para ajudá-las também. Então foi a partir daí que a gente começou a pensar no curso online. Eu vejo isso como mostrar que você tem um propósito de transbordar na vida das outras pessoas. Sim, ah não, gente, olha, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu acho que eu acho não, eu garanto para vocês, o empreendedorismo no meu setor, ele vai muito além de uma receita, tá? Eu posso te entregar a melhor receita do mundo. E eu vou fazer isso, eu vou entregar, eu falo sempre, eu brinco no Instagram, eu falo assim, ó, se vocês estão buscando receitas mirabolantes, não compre o meu curso. Não compre. Não compre porque você não vai achar coisas mirabolantes lá dentro. Não, eu ensino o que eu faço de uma forma rápida e prática, tá? Então eu vou te ensinar como fazer um brigadeiro bem estruturado, um brigadeiro que você vai fazer uma montagem legal, que você vai entregar um resultado legal e que você vai conseguir comer aquilo e falar, nossa, esse brigadeiro é muito bom. Então se você quer aprender a fazer um brigadeiro perfeito lá dentro, eu te ensino. Agora, se tu quer aprender a fazer um croissant, fazer, não vai, porque eu não vou te ensinar, porque eu não trabalho com isso. Entendeu? Então a primeira coisa é, eu entrego o que realmente eu vendo todos os dias na loja. Então eu deixo isso bem claro. Eu não gosto de iludir as pessoas, eu falo que eu deixo o carrinho aberto, eu não abro, faço lançamentos, e fechei carrinho, abro o carrinho, não. Meu custo está lá na bio. Quem quiser adquirir, adquire. Quem não quiser, também tá tudo bem, eu não tenho nada contra, mas lá tá disponível para quem quer aprender e quem quer realmente ter um acesso a um conteúdo que realmente vende, que o nosso produto vende, porque a gente tá aí mostrando isso todos os dias. E é um produto que funciona, né?
É Sim, real. é real. Não é algo, vamos dizer assim, só para vender, né? Inventado. Inventado para Né? vender. É uma coisa que eu falo que é muito fácil, André. Você empreende e você vai entender o que eu estou te falando. Eu vi, eu acho que foi semana passada, conversando com uma pessoa, e eu vi que parece, né? Eu não tenho certeza desse dado, mas deixo só uma deixa aqui em relação a isso. Que escolas públicas, né, querem colocar professores, capacitar professores para falar sobre o empreendedorismo. Eu achei legal a iniciativa, acho bacana você já começar a implementar na cabeça de crianças e adolescentes falar sobre empreender, porque na minha época eu não falava sobre isso. Eu vivi isso na prática vendo os meus pais, avós, mas não falavam dentro da escola sobre isso. A gente tinha que formar em uma profissão e tá tudo bem. Mas um professor, para falar uma teoria, é muito fácil, tá? Uma teoria ela é diferente de uma prática, de quem realmente vive o empreendedorismo. O empreendedorismo é vivência. Então, quando você vai procurar um mentor, por exemplo, você tem que procurar um mentor que saiba o que está falando, que ele não pegou uma teoria mirabolante e colocou lá dentro para ti. Essa pessoa, ela tem realmente uma estrutura? Ela tem realmente uma história sobre isso? Ela sabe fazer isso? Se não sabe, desculpa, mas ela vai te ensinar teoria, e teoria você aprende no YouTube. É Né? Porque verdade. você vai ver ali, qualquer pessoa pode abrir ali o YouTube, criar e te ensinar. Agora, se vai funcionar é outras coisas. Verdade. Como é Entendeu? que eu vou ensinar algo que eu não consegui ter o Não resultado conseguiu. ainda? Não vai. Não vai. Existem alunos que chegam e falam assim, Relane, isso aqui está acontecendo. Eu falo, tá, vamos solucionar. E eu já sei como fazer, sabe? Por quê? Porque é vivência. Eu já sei como fazer porque eu já passei pela experiência. Da boa a ruim, se você imaginar, a gente já passou. Fica fácil para poder a gente dar uma opinião, porque a gente já viveu. Exatamente. Mas muito, muito mais fácil mesmo. Exatamente. E esse teu, o cliente que da internet, né, do virtual, o material lá é book, é vídeo, É como é que é? vídeo. É vídeo. São gravados. Sim, a gente tem duas modalidades, né? Hoje eu tenho um e-book de Donuts e Sonhos, que é um produto que vende muito bem na loja também. Então a gente decidiu colocar ele em e-book, porque é uma receita simples, né? Que a gente desenvolveu na loja também. Eu falo simples, mas a gente jogou 540 donuts no lixo para chegar até ela, viu? Simples hoje, porque você tá ali com o passo a Já tá passo. pronto. Já tá pronto, mas foram esse o resultado. A gente entregou, jogou muito produto fora para chegar ao resultado. Então a gente tem esse, né, para quem quer colocar, é um produto super diferenciado, as pessoas gostam. E a gente tem o curso também, que ele é gravado, você tem a apostila e tem também para tirar dúvida, né? Então eu respondo A todas dúvida as é a perguntas. mentoria, no caso, né? Não, as dúvidas, por exemplo, do curso mesmo, Do curso, lá relacionado ao dentro da curso. plataforma. A Isso, dentro pessoa da manda plataforma. mensagem e você E consegue aí eu respondo todo responde. mundo. E Isso. essa da mentoria, como é? A mentoria já é um serviço mais personalizado, sabe? Então, assim, eu não pego todos os alunos, eu falo que nem todo mundo está no ponto de ser mentorado, porque eu preciso entender primeiro a tua realidade. Pessoas que ainda não sabem fazer nem o básico, é muito difícil tu pegar eles para mentorar, porque primeiro eles precisam aprender alguns pontos. Então, eu falo assim, ó, para quem é meu aluno de mentorado, eu dou o meu curso. Porque esses alunos que chegam para ser mentorados, eles não estão mais atrás de receita. Agora, para quem está começando, não pode pular. Você pode fazer uma mentoria? Pode. E eu acho que é muito válido. Mas primeiro tem que ter o passo a passo ali de como você vai fazer, quem são teus clientes, o que você vende. Tá validado? Entendeu? Então, assim, por isso que tem aí a mentoria de 3 mil a 10 mil reais. Para saber se esse cliente ele já vende. E aí sim, ele pode entrar numa mentoria para a gente poder lapidar. E aí esses clientes menores, né, que eu falo que estão com perfis menores, que estão começando, aí é uma outra base, é outra estrutura de mentoria, porque tem todo um passo a passo antes para poder fazer. Entendeu? Então a gente vai alinhar desde o perfil ao posicionamento, à imagem, ao que está sendo postado, ao que precisa ser postado, o que está bom, o que não está, o que precisa ser mudado, o que tu já tem de resultado. Então tudo isso é abordado para que a gente possa ali entregar esse conteúdo da melhor forma para ele. Então, o mentorado ele já é alguém que já está em um nível já X de vendas, né? Já tem Isso, um faturamento bom. Pode ter loja física ou não, mas ele exatamente. já tem que estar dentro do negócio, Já né? tem que Já tem que ter. entender ali mais ou menos um pouco do negócio. E eu recomendo, porque muitas vezes ele não vai entender o que a gente está falando se ele já não vive a experiência. Porque o que eu vou ensinar, você precisa estar vivendo, entendeu? Então, é como eu te falei, vai ser só teoria. Eu posso até pegar um aluno como esse, mas vai ser teoria para ele, se ele não consegue aplicar, se ele ainda não está Exatamente. aplicando. Então, tem que fazer e executar.
Porque senão também a gente não vai resolver o problema se a pessoa não estiver disposto a fazer. A mentoria, tu já tem muito tempo com ela? Já teve Ano clientes passado. de algum case assim que foi bacana? Tem muitos alunos, na verdade, muitos alunos mesmo. Alunos que têm resultados que você olha e fala assim, nossa, mudamos isso aqui e a pessoa consegue ter esse resultado, Melhorar o entendeu? faturamento, Sim, melhora faturamento. aumentar o tamanho, expandir. Exatamente. Olha, André, tem alunos que a gente pega e uma conversa de 1 hora, sabe? A mentalidade dele fala assim: por que que eu nunca fiz isso? Sabe? Alunos que vendem, vamos supor, R$ 4.000 realmente e mudando estratégia. Ele trabalha menos, muda a estratégia de como ele vai se posicionar, o que que ele vai vender e de como ele deve vender, ele muda. Só mudando alguns pontos, ele já vai trabalhar, só que ele vai trabalhar menos. Eu falo que trabalhar é bom, gente, é maravilhoso, mas você tem que buscar formas de trabalhar de uma forma mais certa, entendeu? Porque também cansa, chega uma hora que você não vai dar É, conta. cansa, realmente. Aqui eu tive uma mentoria com Marcelo Germano, para Ele é ter especialista em o quê? empresa autogerenciável. Ah, sim. E a minha intenção não era essa, a minha intenção sempre era estar ali subindo no poste e resolvendo os problemas. Aham, era Só que como eu, operacional, né? e muito, era muito operacional e muito técnico. Só que eu tive vários problemas. O maior deles foi assalto. Eu fui assaltado 3 vezes na rua. Nossa. Que o pessoal sabia, eu acho que eu era o Sim, proprietário, né? O pessoal ficava de olho e tal. Eu deixei o campo de lado e comecei a ficar interno. Quando eu comecei a ficar interno, aí eu comecei a perceber a dificuldade das coisas que eu não sabia. sim. E aí é onde entrou realmente a mentoria. Eu tinha que ir atrás. Tinha que ir Ou eu atrás. ia atrás ou eu ia ficar parado. Sim, E até eu isso falava com a minha esposa aqui, ó. Ou nós fica parado no tempo ou nós cresce. é verdade. Não tem pra onde correr. É verdade. E aí, se ficar parado no tempo, alguém vai crescer, o concorrente, e vai Sim, te engolir no mercado. sim, isso é verdade. Você tem que estar disposto a aprender sempre. Poderia, eu falo, pode, você pode. Não, o André chegou num determinado local, eu cheguei num determinado nível ali, tá tudo bem. Tem pessoas que realmente É vão que querer fica. isso, mas não é o que eu quero, entendeu? Não é o que eu vejo que eu preciso fazer. Você tem conhecimento, por que não ajudar outras pessoas? Sabe? Então, você ter essa visão que precisava de um mentor, que precisava de alguém para te ajudar, é importante. E daqui um dia é você que vai se tornar mentor, sabe? O conhecimento que você tem, você já pode vender esse produto, porque, gente, tudo é venda, tá? A gente está falando aqui é venda. Não tem como a gente fugir disso. Tudo que Verdade. envolve isso aqui é venda. A gente está vendendo a nossa imagem, a gente está vendendo o nosso trabalho, a gente está vendendo. Então, querer empreender e não falar sobre venda, falar sobre dinheiro, tá errado. Entendeu? Possível. O que você tem de conhecimento é venda, é faturamento, é dinheiro que você vai fazer. Ah, mas o André hoje cobra tantos mil para dar uma mentoria, mas o conhecimento é dele. Tá caro? Tá tudo bem, então não faça. Mas não pode dizer que tá caro, é dele. Foi você que adquiriu. A tua experiência ninguém tem. Verdade. A minha ninguém tem. Podem ter assuntos e histórias parecidas, mas cada um tem a sua base. É, cada um tem a Entendeu? sua experiência, o que viveu, como resolveu. Exatamente, exatamente. Então, daqui um dia tá vendendo aí tua mentoria. Vai dar certo. E aí eu busquei essa mentoria realmente para poder deixar a empresa mais organizada e independente. Sim. E é engraçado como fica, né? É, Você olha e você fala assim, nossa, saí do operacional e agora a empresa ela roda, ela faz. E às vezes, André, é coisas que a gente já faz, só não faz da forma mais correta, né? isso. Mas já tá ali, só precisa de alguém falar assim, ó, faz isso que dá certo. A pessoa muda e começa a trazer resultado. E aí começamos a mudar quadro de funcionário, começou a mudar pessoas, começou a treinar as pessoas mais Uhum. ainda. Tinha uns que queriam, outros não queriam, E isso é aí, normal também. sim, E aí o ciclo foi se renovando, até sim, quando eu consegui chegar num ponto que, disse, ó, agora ficou bom. Vamos só agora lapidar aqui, fazer os ajustes. E exatamente. aí foi quando eu até comecei a mostrar mais a minha pessoa no Instagram, por exemplo. Comecei a me exibir mais, para Sim, poder justamente mostrar para as pessoas que dá para ter uma empresa, que dá para ter esse, vamos dizer assim, essa comodidade de ter o conforto e a confiança nas pessoas que vão cuidar daquilo para ti, sim. Ah, mas porque isso é isso aí é importante. muito importante, mas tem muito empresário que tem medo. Eles têm medo. Eu acho que a gente vem de uma geração que as pessoas elas são obrigadas hoje a estar no digital. E com o digital ela trouxe muita informação.
Então, hoje a mentalidade que eu tenho, a mentalidade que você tem, foi através de outros mentorados, de outras pessoas, e tá tudo bem. Essas pessoas que ainda estão presas a esse sistema, que só elas dão conta, infelizmente é uma mentalidade que cada dia que passa tá ficando menor, né? As pessoas elas estão realmente buscando ali. Mas algumas pessoas, igual você falou, alguns funcionários não vão se adaptar e alguns empreendedores, né, empresários não vão se adaptar. E ele acha que o eu empresa é o que vai dar mais retorno, só que não é. Porque a demanda dele vai ser menor, ele não vai ter uma empresa, ele não vai ter férias, ele não vai conseguir sair, ele não vai conseguir, muitas vezes, ir resolver uma questão, porque a empresa dele não gira. Então, é um Realmente. erro muito grande, entendeu? Na hora de fazer isso. É isso aí. A minha pergunta para ti agora é relacionada ao futuro. A visão, qual é a tua visão? Disse, André, eu vou escalar, eu quero escalar no digital, eu quero escalar físico, montar franquia, algo assim. Olha, André, essa questão de montar franquia já foi algo que passou pela minha cabeça. Hoje não mais. Eu não digo que é uma ideia que a gente possa descartar, mas hoje eu não vejo mais essa necessidade. Hoje eu tenho alguns objetivos, né? Um deles, principalmente, a minha família. Eu acho que hoje a gente consegue se manter muito bem. Então eu dei uma desacelerada nessa questão de franquia, né? Mas hoje o digital para mim é um mundo assim incrível. Eu acho que são muitas portas que são abertas e a gente consegue trabalhar do escritório de casa, né? Consegue ali entregar um resultado e a gente consegue expandir muito e fazer muita venda. Então, hoje, o meu objetivo é desacelerar mais, né? Eu estava muito acelerado os últimos anos, então eu dei uma desacelerada nessa questão de produção mesmo e crescer mais no digital. Então, hoje, o meu objetivo é realmente o digital. Desacelerar o operacional, né? E Exatamente. crescer no digital. Exatamente, porque também o digital, por mais que as pessoas falem, mas vai só gravar um vídeo, vai só Mas atender. demanda tempo. Nossa, é tempo, é Roteiro. estratégia, é roteiro, sabe? É você realmente entregar um produto que vai fazer diferença na vida daquela pessoa que está confiando no teu trabalho. Verdade. Então não é fácil. Você apenas está mudando ali as responsabilidades, mas elas continuam enormes. Mas hoje, no nível, vamos supor, de faturamento, já tá perto, tá longe do que tu tá almejando. Hoje eu falo que a gente já conseguiu passar a média que a gente tinha, sabe? Então hoje eu tô bem tranquila em relação a isso. Hoje, é como eu falei para você, a gente tem uma estrutura, né? Algumas coisas vão mudar, depois eu venho, falo mais sobre isso, né? Questão realmente de marca. Não vou falar muito, porque senão depois vão chegar muitas pessoas me perguntando. Isso. Mas a gente tem ideia de mudar algumas questões de funcionamento. Hoje a empresa em si, com funcionários, está bem enxuto, está todo mundo no seu determinado local, então tá ok. Até então tá ok. Realmente a questão mais é de estrutura mesmo, que a gente vai mudar algumas questões, entendeu? Mas no mais tá. Continuar potencializando o marketing. Isso, A parte digital, na verdade. Né? Exatamente. E é isso aí, essa é a nossa missão hoje em dia. Esse teu material foi todo feito aqui mesmo, tudo na tua cozinha, tudo. Sim. Tudo. Tinha pessoas lá tua te ajudando, ou foi só tua imagem que eu usando lá para gravar? Tinha, fui a pessoa, né, que ensinou, mas tinha também outras pessoas para fazer gravação e tinha também a minha assistente, né, que é a pessoa que trabalha comigo. Então, se eu vou fazer curso presencial, ela tá comigo, não tem como ficar só. E ela vai, entendeu? Ela fica ali, ela ajuda, ela vai separando ingrediente. Então, assim, tem o roteiro, né, e ela vai seguindo aquele roteiro também. Em alguns momentos também de gravação, ela também apareceu, né? Para mostrar ali que não é só a Railane, mas que outras pessoas podem fazer. Então a gente trouxe isso justamente para que as pessoas entendam que sim, elas conseguem fazer. E foi mostrado isso. Então, sim, tinha uma equipe ali por trás também. E essa parte do feedback, dessa galera que compra o curso, que consegue estudar direitinho, consegue colocar na prática. Nossa, a gente tem, como eu falei para ti, a gente tem resultados de alunos, né? Tem alunos que eu falo para eles, gente, eu sigo vocês na rede social porque eu gosto de acompanhar o resultado dos meus alunos. Eu gosto de ver a evolução deles. E sempre quando tem alguma coisinha ali, eu dou uma puxadinha de orelha também, né? Porque fortalece essa questão e para que eles entendam que tem algumas estratégias que precisam ser aplicadas, né? E sim, a gente tem muito feedback, graças a Deus.
Claro que sempre vai ter pessoas que vão falar uma coisa ou outra. Isso eu não tenho problema nenhum, André. Eu falo que a vida ela é muito real. E eu não tenho problema em falar que tem um aluno ou outro que vai reclamar. Pessoas reclamam. Existem pessoas que vão reclamar de tudo. Você pode entregar tudo de melhor para elas. Mas se elas querem reclamar, elas vão reclamar. Então faz parte do jogo também. Mas agora, eu sempre tive um posicionamento. E assim, eu aceito você me cobrar a um ponto que eu esteja errada e que eu possa corrigir aquilo ali que foi um erro meu. Mas eu não aceito você querer atrapalhar um trabalho que é dedicação, é entrega e que a gente sabe que a gente entregou um bom resultado. Então, quando tem pessoas que querem só prejudicar o trabalho, eu faço questão de não ter essas pessoas como alunos, tá? Pode ser o dinheiro que for, você pode me pagar o valor que for, mas se você não está disposto a aprender, se você não quer respeitar e se você não quer realmente se colocar para fazer o produto, não sou eu que vou resolver teu problema, tá? Exatamente. Então, se tem alunos como esse, eu tive já uma aluna e eu devolvi o dinheiro, eu mesmo solicitei, né, o reembolso para ela, porque não vale a pena. Para mim não vale a pena porque tem outros alunos para dar conta e esses alunos são muito dedicados realmente e que fazem acontecer. Se fala assim, faz isso, eles estão fazendo. Então, por que que você vai perder tempo? Eu falo que é perder tempo com pessoas que só querem reclamar. Não vai valer a pena. Você pode ficar tranquilo que você que está aí, que vai entregar um produto, você nunca vai conseguir agradar todo mundo. E se você vai um dia se dedicar a entregar um conteúdo ou realmente entregar ali uma mentoria ou um curso, tem pessoas que não vão gostar. E tá tudo bem. Faz parte do jogo também. É manter isso na cabecinha para que você não surte também. Porque senão você vai ter problema. E um dos problemas é a ansiedade. Quero atender todo mundo, vou ser perfeito para todo mundo. Não, não vai. Essa é uma situação de ser bem detalhista, né? Eu falo que você até pode ser detalhista no empreendedorismo. Eu acho legal, sabe? Ser detalhista no empreendedorismo. Agora, o perfeccionismo vai te dar problema, porque ninguém é perfeito. E vai ter erro. Agora, ser perfeito, eu sou perfeito, vai ser tudo. Não vai. Você vai acabar se frustrando, porque você não é perfeito. Exatamente. Então, para você que ainda está aí no comodismo, está pensando em comprar um curso da Railane, pode aproveitar que você vai pegar um produto de um serviço que funciona e que é real, é de verdade. Funcionou com ela e pode funcionar com você muito bem. Railane, estamos quase chegando no final, mas eu queria saber de ti um conselho que tu dá para a pessoa que já está empreendendo, pode ser em qualquer segmento, né? Mas especificamente no teu segmento, qual é o pontapé inicial, o conselho maior que tu dá? Diz, olha, isso aqui foi a situação mais ruim, isso aqui é o melhor que aconteceu. Olha, eu acredito que o que eu posso trazer hoje, André, é que sim, começar é difícil, é desafiador e você vai chorar, tá? Mas esteja preparado para chorar. E não é pouco. Mas, ao mesmo tempo, o empreender, ele transforma você de uma forma que é impressionante. Ele te dá uma motivação a mais, ele te mostra que você é muito mais capaz do que você imaginava, você consegue entregar resultados que talvez você nem imaginou e você consegue chegar em lugares que você nem imaginou, tá? Como eu falei para você, eu comecei vendendo bolo no pote. Meu esposo fazia entrega. Eu mandava mensagem para ele, ele tinha que parar no meio da rua para fazer entrega. Hoje a gente tem nossa loja, a gente tem nossos transportes, cada um tem seu transporte, porque eu falo isso abertamente para vocês, porque muitas vezes, muitas pessoas não é possível ter uma situação como essa. E foi através da confeitaria. Comprei o meu carro ano passado, e foi uma conquista muito boa, sabe? Eu fiquei muito feliz com uma conquista como essa. Reformamos casa, arrumamos casa. Então, assim, é desafiador? É desafiador. Como qualquer outra coisa. Se você se propor realmente a ser CLT também, você vai ter os desafios. Você não tem estabilidade. Porque eu posso chegar hoje e falar assim, olha, foi bom enquanto durou, mas a partir de hoje não dá mais para você trabalhar comigo. Então, qual é a estabilidade que as pessoas falam? Eu não acredito nela. Empreender é a mesma coisa. Você precisa trabalhar todos os dias com muito mais dedicação, muito mais força, mas que o resultado também ele vai ser de acordo com o teu esforço. E aí, André, quando eu falo isso, tem pessoas que falam assim, Railane, mas eu entrego tanto o meu trabalho e eu não consigo ter resultado, então essa frase não funciona. Eu falei, funciona. Para mim, ela funciona. E talvez para você não tá funcionando porque você está empreendendo no lugar errado.
Muitas vezes o que a gente está fazendo não serve para todo mundo. Existem pessoas que estão no setor errado. E não é que o empreender está errado, mas para ela não vai funcionar. Então, muitas vezes, ela precisa mudar a mentalidade, ela precisa olhar em volta dela e entender que sim, ela precisa mudar. E não é permanecer, eu vou fazer de tudo. Você pode. Mas se você vê que aquilo não vai dar certo, desista. E desistir não é fracasso. Você tem a possibilidade de recomeçar. Então faça isso. Empreender é desafiador, mas vale a pena. E eu garanto para vocês que eu não teria coragem de fazer outra coisa, a não ser empreender. Independente de loja ou não, empreendedorismo para mim é o que resolve a minha vida e eu acredito que resolve a vida de muitas pessoas. Isso aí, perfeito. Mas só uma dúvida aqui, tu já trabalhou de CLT ou não? Trabalhou? Trabalhei. Meu primeiro emprego e único, na verdade, eu trabalhei no Boticário. Eu era vendedora de lá, mas eu sempre trabalhei, sempre tive comissão, sempre gostei. Se fosse para trabalhar, para ganhar só aquele ali, eu era capaz de eu não ir, porque eu gosto de desafios. Queria trabalhar Queria e ter trabalhar, uma comissão para poder mostrar o poder de venda. Exatamente, mas eu queria vender, sabe? Eu queria me dedicar e eu queria bater minha meta. Então, eu sempre trabalhei, eu sempre busquei fazer isso. E aí foi o meu primeiro e último emprego também de CLT. Primeiro e único. Mais uma coisa, André, CLT, eu falo assim, gente, CLT não é ruim. Eu não tô falando para vocês que trabalham em CLT que seja ruim. Não. Tem pessoas que realmente gostam de ser CLT e existem pessoas que não se encaixam nesse meio e tá tudo bem, sabe? Eu tenho experiência, tenho pessoas que realmente não dá. Não dá, eles não gostam hoje. Hoje o mundo do empreendedorismo é muito digital e eles não gostam e tá tudo bem. Então, cada um vai viver ali a sua realidade. Mas eu vivo o empreendedorismo e eu falo, empreendedorismo para mim vale muito a pena. Eu já entrei no CLT como fosse forçado, porque eu precisava do dinheiro, mas eu sabia que eu tinha um conhecimento. Não era contratado pelo conhecimento. Sim. Não pelo currículo. Não pelo currículo. É conhecimento. Se a pessoa, o André sabe, contrata ele que dá certo. Aí trabalhei. Mas o que eu mais gosto de falar é que eu já entrei em uma empresa ganhando R$ 50. Cheguei a ganhar 5 mil nessa empresa, mudando de cargo, e saí ganhando 500. Olha. Eu, tipo assim, comecei com a empresa, cheguei no nível máximo dela e fui acompanhando até ela se fechar. Olha, Acredito. Eu acredito, mas para você ver. E algo que eu falo para todas as pessoas, sempre eu digo isso de forma bem clara. Eu fui a única pessoa que não coloquei essa empresa na justiça. Olha. Sabe por quê? Porque, tipo assim, eu vi que esse tempo que eu passei lá, eu estava trabalhando, eu estava sendo remunerado, mas o que eu mais ganhei foi conhecimento. Sim. E principalmente esse conhecimento de crescer junto e quebrar junto. Sim, exatamente. Esse foi a melhor, tipo assim, a melhor coisa que aconteceu para mim. E eu falo que uma empresa, ela pode até quebrar, mas tem muita coisa por trás, Exatamente. sabe? E ali você tira muito conhecimento. Tem um cara que eu gosto muito dele, Geraldo Rufino. Ele fala que já quebrou 17 vezes. E hoje ele é um dos caras mais ricos, né? Então, assim, será se quebrar, e quebrei, será se realmente é ruim? Talvez não é a oportunidade de você começar de uma forma mais correta. Então, você às vezes precisa tirar de certas situações coisas boas também. O que eu aprendi? Foi bacana isso que você falou, porque você falou o seguinte... eu vi a empresa abrir, eu vi a empresa fechar, mas o que eu mais gostei foi de tudo que eu trouxe, do conhecimento. Isso nenhum dinheiro vai te pagar. Conhecimento é algo que você adquire com a sua experiência, com a sua vivência, e não tem dinheiro no mundo. E é por isso que eu falei, daqui uns dias o André é o quê? Um mentor. Porque o conhecimento que você tem, você consegue transformar a vida de outras pessoas. Verdade. Entendeu? E isso eu gosto de explicar para as pessoas, tanto para quem é colaborador quanto para quem não é, para a pessoa poder entender, assim, para ver se abre a mente. Eu disse, olha, eu já trabalhei na tua posição, eu já fui de carteira assinada. E às vezes até na minha posição que eu tô hoje como empreendedor e tem as nossas CNPJ, eu ainda digo, é melhor estar lá como CLT do que estar aqui, tem hora que Outro dia eu falei assim pra um dos meus entregadores, ele falou, eita, dona Railane, mas a vida tá boa. Eu falei assim, eu troco um mês contigo, só bora? Um mês tá bom. Assim, eu até falei assim, olha, às vezes as pessoas olham e falam assim, tá muito bom. Claro, tá muito bom, você chegou realmente num padrão ali bem melhor. Mas não olhe só para isso, olhe para as responsabilidades que esse empresário também tem, que são muitas. São muitas. Você já inicia um mês com uma dívida absurda, não é verdade? Então você tem ali o seu faturamento,
mas também tem os seus custos que são muito altos. Então, tudo isso precisa ser colocado na balança. Mas, infelizmente, às vezes o funcionário só olha para o faturamento. Exatamente. Mas com o tempo o pessoal entende. Vai Mostrando em entendendo. reunião, mostrando valores, números, o pessoal vai Sim, entendendo vai que não é entendendo. bem só aquilo ali. Exatamente. E incentivar também. Eu falo, você precisa incentivar. Eu sempre falo, né, para os meninos que trabalham, as meninas que trabalham comigo, são pessoas jovens. E eu falo para eles, eu falo, olha, vocês estão aqui, mas o mundo tem muitas possibilidades. Estudem, vão atrás do que vocês querem. Se precisar empreender, vai empreender. Agora, a gente precisa só organizar. Se vai sair, me avisa, Avisa. né, para poder treinar outra pessoa. Mas eu sou a primeira a comprar de vocês. E eu incentivo, eu falo, ó, faz isso, faz aquilo. Porque eu sei que ali são pessoas jovens. Eu não quero daqui a 10, 15 anos aquelas Tá com pessoas. ela ainda Não lá. quero. Não Eu quero. Eu também falo não para quero, eu eles. falo isso. Eu falo, não quero, gente, por favor, pelo amor de Deus. Ou vocês vão empreender, ou vocês vão fazer uma faculdade, mas eu não quero. Porque vocês precisam evoluir. Porque daqui a 4 anos, vocês podem não estar mais aqui e tem outra pessoa que está precisando hoje que vai entrar e vai ter a oportunidade de crescer. Então, não quero. Eu falo para eles começam a sorrir. Eu falo, mas é verdade, Mas tô é falando sério pra verdade. vocês. E hoje o conhecimento tá tão fácil ali, o conteúdo, né? Sim. Principalmente no YouTube, tá lá, tem muito tipo de conteúdo. Mesmo que a pessoa esteja lá fazendo doce, eu tô fazendo algo que eu aprendi, mas não gosto, eu vou aprender outra coisa e fico nos Exato. dois testando até dar Exatamente. certo. Que eu fiz assim, né? A maioria de nós que tem empresa, tem CNPJ, fez isso. Que começa do zero, né, André? Sem Principalmente ajuda, nós que sem herdeiro. Eu não sou herdeira. eu também não. Minha mãe é funcionária pública, minha avó aposentada. Esse tipo de situação é que depende de nós, né? Tem que ter um Exatamente. esforçozinho do tempo, ó, horário de folga. O pessoal normalmente tem um costume, no meio-dia vai pra casa, toma banho, dorme. Sim. Eu não fazia isso. Final de semana eu trabalhava, cheguei a farrear, farriei já aprontei muito assim nessa questão de farra, porque eu vivia de DJ também, eu era DJ, era Tudo um pouco. tudo um pouco técnico em informática, mas tudo isso foi para eu poder ganhar conhecimento e foi bom para mim. Sim. Foi Toda a bom porque eu tinha experiência. contatos, hoje eu tenho contato com muita gente de Caxias por conta desses meus empregos que eu tinha. Sim, exatamente. E isso eu sempre falo para todas as pessoas, é todas, não é só para os colaboradores, não, é para todos. Quando eu viajo, eu digo, moço, não fica só nisso, não fica só nisso aqui, não. Procura outra coisa, faz 2, faz 3, te desafia. É verdade. Hoje eu sempre fico fazendo isso. Os meus últimos desafios foram físicos. Por exemplo, consegui perder 26 quilos. Olha. Tirei açúcar, eu não sou mais o consumidor Não teu pode, nato, mas eu consumo. Às vezes a Olha. minha esposa compra. Mas eu sou nutricionista, tá? Por Pronto. formação. E eu entendo muito isso. E às vezes eu falo para os meus clientes. Eu falei assim: olha, tudo na vida é equilíbrio. Se vocês querem continuar sendo meus clientes e eu preciso de vocês como clientes, modera, tá? Porque senão vai chegar uma hora que vocês não vão poder consumir de jeito Exatamente. nenhum. E aí eu brinco com eles, eu falo, ó, tá demais. E eu poderia simplesmente falar, não, come. Mas daqui a um tempo ele não vai ser mais o meu cliente. Então, assim, tudo tem que ter moderação, tudo você tem que entender, tudo é mentalidade, tudo você precisa realmente entender que precisa ter equilíbrio. Porque senão... Por exemplo, eu mesmo comecei a ver que eu podia continuar consumindo açúcar quando eu comecei a praticar alguns hábitos, né? Então, o primeiro hábito meu foi começar a fazer jejum. Sim. Cheguei a fazer 22 horas de jejum e aí perdi ali uns 20 quilos e já não continuava mais perdendo. Aí disse, tem que fazer uma atividade física. Aí fui pra academia. Aí na academia o personal disse, André, é bom tu ir num nutricionista. E aí o nutricionista falou, tem que diminuir açúcar, diminuir arroz, e diminuir esses consumos dessas besteirinhas que é chocolate. Eu gostava muito, muito besteirinha, que eu digo esse chocolatezinho, não é esse lá comprado contigo, é esse outro. As barrinhas, isso, né? de andar no bolso, essas coisas, aí eu ficava pegado nisso, agrudado mesmo, eu era viciado. Era uma forma de te manter até ativo também. Isso. Porque o açúcar ali no sangue, ele te leva, porque tem uma rotina, né? Muito puxada também. Então tu precisava daquelas doses extras ali de glicose. Aí eu disse, vou ter que começar a criar hábitos. Executar, praticar, botar mesmo hábitos saudáveis. E aí o primeiro foi acordar cedo. Acordar cedo é ruim. Eu não gosto. Acordar cedo. É uma coisa que eu não gosto. Comecei a acordar cedo. Todo dia eu faço 5, hoje eu já tô fazendo 10 km correndo. Tem dia que eu vou pra bike, faz 100 km de bike, 120.
E vou na musculação todo dia. Isso E é bom. agora eu comecei a consumir o produto de volta. Isso é bom, tá vendo? Então, assim, ó, para você ver, a gente está falando sobre o empreendedorismo, mas falar sobre a nossa vida também, a nossa rotina, o nosso hábito, as mudanças, isso também faz parte da mentalidade que foi construída, sabe? Tudo é um processo. Tudo faz parte de um processo, tudo faz parte de uma história. O André, ele não existe, a empresa do André não existe sem o André. Então, você falar sobre isso, das suas dificuldades, até em questão de alimentação, de como você estava, provavelmente esse hábito alimentar foi construído devido a uma rotina de muito trabalho. Às vezes a gente não para se alimentar, a gente não para ter uma boa refeição realmente. Fala assim, ah não, depois eu faço isso, não cuida da atividade física. Então, tudo isso faz parte de empreender. E aí você aprendeu a empreender na sua própria vida, no seu próprio corpo, e entender que também é um processo. Então, se Aprendi, você não fazia antes, está tudo bem, mas hoje precisa manter esse padrão. aprendi a mudar esse padrão na dor. Na dor. Então, aprende. Minha avó fala, minha filha, se você não aprende no amor, Aprendi na você dor. aprende na dor. Foi E eu acho assim. que é a frase mais certa que É tem. verdade. Até no empreender foi. É dessa Na forma, dor. na dor. E é essa dor que é tipo assim, que eu digo que as pessoas não precisam ter. Porque se Sim, tem um mentor, tem alguém que ajuda, tem alguém que é do segmento. sim, Essa hora aí que eu digo, concorrente, ele não tem que ser visto como inimigo. sim, Porque não verdade. custa nada trocar uma informação. Olha, Exato. produto, tá vendendo assim, assim, a pessoa diz, não. Te vira com a tua dor que eu te Exatamente. viro com a minha. E são dores às vezes tão simples de resolver, porque você já passou e você sabe como é que funciona na prática. Então você consegue resolver aquilo e às vezes a pessoa leva anos e anos para resolver, porque ela vai ter que aprender primeiro para poder fazer aquilo ali. Mas a questão é, nem todo mundo está disposto a pagar para se desenvolver. Porque mentorados, não, você ter um mentor não é barato. Existe um custo e eu falo que é um investimento em você. Quanto que você está disposto a investir no teu negócio, tá? Então você precisa entender que tem um custo. Não é a mesma coisa de alguns cursos online que a gente grava, não. O mentor, ele vai se dedicar muito mais a você. Ele vai estar ali disposto a mudar. E outra coisa, André, quando a gente fala em mentor, a gente precisa ter muita atenção. Nem sempre o que está no topo, sabe, aquele maior, é o melhor para ti. Principalmente se tu é um empreendedor pequeno. Procura alguém intermediário. Procura alguém que realmente vai conseguir te dar a atenção. Porque muitas vezes, quando tu é pequeno, tu quer aquele, não, aquele dali é o maior, eu vou buscar ele. Ele não vai te dar atenção como você precisa no momento. Não vai, porque eu já tive experiências e eu falo com toda a propriedade e sem nenhum problema em relação a isso. E pessoas que eram abaixo daquelas pessoas conseguiram orientar bem melhor e entregar um resultado. Railane, é porque essa pessoa não sabia? Não, não é porque ela não sabia. É porque hoje ele tem tanta responsabilidade que ele não vai ter tempo para parar e fazer aquele passo a passo que você É precisa aquele naquele momento. serviço detalhado, né? Não vai, entendeu? Ele pode entregar um excelente resultado. Eu não estou dizendo que eles não entregam um excelente resultado, mas para você, talvez, para o seu momento de negócio, ele não é a melhor opção. Então, precisa aprender também a escolher as pessoas que vão estar ali do outro lado te orientando. Existem pessoas que estão tão lá no topo, na minha área mesmo, existem empresários que estão no topo, que eles vão te passar assuntos de mentoria que não vai fazer sentido para o teu negócio, porque tu não consegue acompanhar o crescimento deles, porque muitas vezes são pessoas de capitais, pessoas que têm uma empresa gigante, pessoas que têm um faturamento absurdo, e que quando tu fizer aquela mentoria, tu vai olhar e falar assim, ó, isso aqui é impossível para mim. E não é porque você olha e fala assim, eu não sou capaz. Não, é porque realmente a situação dele é diferente da sua. A realidade, a região, é diferente. Então, tudo isso precisa ser analisado. Tudo isso. Verdade. Railane, para te encontrar nas redes sociais. Ah, gente, vocês encontram, tá? É Railane Dutra, _ confeitaria, tá? Hoje é a nossa página principal. Você tem acesso às informações. Lá tem os nossos destaques, que você encontra o nosso curso lá também, na nossa bio. Tem todos os cursos que a gente tem disponível. E acompanhe também os stories, lá nos stories. Para quem gosta de falar sobre empreendedorismo, eu falo. Eu vendo um doce, mas eu não falo só sobre doces. Eu falo sobre a vida. Eu falo sobre o dia a dia, eu falo sobre empreender, eu falo sobre as vantagens e as dificuldades, porque eu acho que muitas vezes
quando bota na rede social, dificuldade parece que ninguém quer ouvir, mas ela faz parte do processo também. Então lá você encontra, se quiser tirar alguma dúvida, falar com algum dos nossos atendentes ou falar diretamente comigo, também tem os nossos contatos lá, tá bom? Então fica aí à disposição para vocês. E André, eu acho que já está encerrando, né? Sim. Foi um prazer fazer parte do podcast de vocês. Foi, assim, uma troca de ideia e conhecimento muito bom. Antes mesmo da gente começar a gravar, a gente já estava conversando, né? Isso. E a gente já conseguiu aqui se conectar em relação a assuntos do empreendedorismo, porque eu falo sempre na rede social. Empreender não é só um nicho, empreender vale para todos. É uma história, sabe? Todos os setores. Ah, é só confeitaria? Não, gente, empreender é para todos os nichos. E quem empreende vai falar sobre empreender e vai funcionar para todos os outros. Você só precisa alinhar o seu. Então, assim, foi um prazer falar, contar um pouco da nossa história, falar um pouco da nossa trajetória, sabe? Trazer aqui para vocês um pouquinho de quem é a Railane Dutra também. Então, qualquer coisa, estamos à disposição. Já estou deixando aqui, Perfeito. novamente, uma deixa aqui para vocês. E foi um prazer, realmente. Tá ok, eu que agradeço por você ter disponibilizado seu horário para poder vir aqui gravar conosco e mostrar realmente que empreender no segmento de confeitaria, que começou realmente do zero, vendendo de uma forma diferente, que começar vendendo online é começar a vender Sim. diferente, né? Normalmente o pessoal tem essa crença aí de querer fazer empréstimo, vender carro, vender casa para montar um negócio. Sim. Não é bem por aí. O ideal seria realmente validar, né? Fazer um teste, vamos testar, ver se dá certo. E a confeitaria é bom por isso, né? Começa na cozinha de casa. Exatamente. Essa sua forma de explicar foi a forma mais simples e mais fácil para o pessoal entender, né? Ah, fico feliz. Que realmente funciona, que dá certo. É só você tentar com jeito, tira um tempinho, testa, vai validando. Exatamente. E essa experiência é muito boa. Eu agradeço muito mesmo. Realmente, que eu agradeço. aprendi bastante aqui contigo. Só não aprendi a fazer o bolo ainda, mas eu aprendi. Mas é fácil, viu? Dá certo. Ali os alunos, qualquer pessoa que comprar o nosso curso aprende. Eu garanto, porque não tem uma receita que fala assim, nossa, realmente, eu não ensino minhas receitas mirabolantes, coisas mirabolantes. Não dá. Eu ensino o que vende, o que é prático, o que você consegue fazer na cozinha de casa. Então, se você quer aprender, pode ter certeza que você vai aprender. Eu vou te contar algo, talvez, só talvez tu não saiba, mas na informática, na disciplina de algoritmo, na faculdade, é para a pessoa poder aprender a programar o computador, o que ele te entrega é uma receita de bolo, que é um passo a passo. Sim. A primeira, tipo assim, o primeiro papel que a pessoa pega, o professor diz, ó, primeiro, sabe fazer bolo? Não sei não, pois tá aqui, o passo a passo. Ou é o primeiro passo, fazer isso. O segundo, depois quebrar o ovo, fazer isso que é o algoritmo. Olha. É ensinar. Não sabia. É dessa forma na faculdade. Inclusive, em todo livro de algoritmo começa. Você quer aprender a programar, a colocar a tua cabeça para ter esse raciocínio de ensinar o computador, começa por uma receita de bolo. Todo livro de informática da segmento de programação, algoritmo, é pela receita de um bolo. Não sabia. Uma informação Realmente nova. é de verdade isso, é real, é dentro da faculdade que funciona. Olha que legal. E isso aí eu levo até para minha vida no processo. O pessoal diz que tem uma visão muito sistêmica de ver as coisas, mas foi por aí que eu comecei a entender. O professor falava, ó, fez a receita do bolo, fez, tá funcionando, será que o bolo tá bom? Aí vamos testar. Aí que era... Pra saber se a analogia sempre era essa. Vai fazer um software que vai somar 1 mais 1. Então é 1, aí determina lá os valores, no final deu certo, a soma deu. Então o bolo tá funcionando, é assim que funciona. Que legal. É a única forma da pessoa conseguir aprender a computação, a parte de programação, é assim, é ensinando um passo a passo. E é o que tu faz hoje, né? No teu produto lá. Então realmente funciona, né? Essa parte da técnica. Só que depende da pessoa saber fazer do jeito certo, do jeito direitinho, né? Sim, exatamente. Então eu agradeço. Ela precisa querer fazer do jeito certo. Agradeço muito por você ter vindo. E agradeço a todos que assistiram até o final aqui do nosso podcast. Você pode seguir a Railane Dutra lá nas suas redes sociais. E também não deixam de deixar os seus comentários, que nós vamos responder também, compartilhar o nosso conteúdo, o nosso material aqui é justamente para você poder aprender mais algo para o seu dia a dia.
Railane, muito obrigado. André, que agradeço, tá? Em breve vamos lhe chamar novamente para um novo episódio mais detalhado. Pronto, pode deixar. Estou pronta já, gente. Eu falo que a gente tem que estar pronta para tudo que aparece. Tá ok, obrigado a todos e até o próximo.